A nossa convidada de hoje na rubrica Entrevista do Jornal Imediato é Marlene Fonseca, gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Passos de Ferreira, uma entidade que atua ao nível da violência doméstica em todos os concelhos da região de Val de Sousa. Este gabinete, durante o ano de 2020, registrou um total de 1.390 atendimentos a 217 utentes e assinalou um total de 350 crimes de violência doméstica. Doutora Marlene, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Se calhar começava por aí. Falamos aqui em números do ano de 2020. A pandemia agudizou as situações de violência doméstica aqui na região ou acalmou-as ou mascarou-as um pouco? Eu acredito que possa ter mascarado algumas, assim, em termos de aquilo que nós verificamos em termos de número de utentes, relativamente àquilo que foi o ano anterior de 2019, nós verificamos aqui um decréscimo na procura dos serviços. Realizamos foi um maior número de atendimentos, significa que foi preciso monitorizar mais situações, acompanhar mais de perto, mas efetivamente em termos daquilo que são os números de processos novos, tivemos aqui uma ligeira diminuição. O que poderá também ter a ver com as condicionantes, obviamente, do período também que atravessamos, não é? E obviamente as pessoas também estarem preocupadas aqui com um conjunto de outras circunstâncias de vida e às vezes acabarem por também ir adiando um bocadinho este tipo de decisões, adiando um bocadinho a procura de ajuda, e acreditamos que também possa ter a ver com isto. O facto de ter muitas vezes o agressor mais próximo, porque passamos alguns meses dentro de casa, também impedia as vítimas de fazer este pedido de socorro? Poderia impedir, sim, obviamente que esta proximidade podia ser um impedimento naquilo que era a procura de ajuda, apesar de, obviamente, em termos nacionais também existir aqui outro tipo de respostas e de, obviamente, aqui números, por exemplo, onde a vítima podia enviar uma mensagem, havia, por exemplo, nós tínhamos formas de pedido através de e-mail ou através do nosso website, portanto havia outras formas de pedir ajuda, contudo nem todas as pessoas estão tão informadas relativamente a estas questões e muitas vezes até pela dinâmica que estamos a viver, não é? De preocupações e etc. E pode ter, obviamente, a ver com isto. Agora, claro que a proximidade entre as pessoas também não temos dúvida que pode ter agudizado as situações e pode ter levado à existência de situações de violência que poderão ainda não ser do conhecimento dos serviços, poderão vir a ser mais tarde, e outras que já eram de conhecimento, não é? E que vieram também, obviamente, a agudizar-se em termos da violência exercida e daquilo que foi e daquilo que era a proximidade entre as pessoas neste período de confinamento. Em termos nacionais, houve aqui um decréscimo no número de queixas. O vosso gabinete também acompanhou esta tendência? Quantos casos registaram? Nós, em 2019, tínhamos 285 utentes, neste caso processos novos, porque nós depois também damos continuidade e monitorizamos aquilo que são os processos anteriores e antigos dos anos anteriores, mas em termos de 2019 tivemos 285, 2020 tivemos cerca de 217. Ou seja, em termos de utentes. Houve aqui esta diminuição. Em contraponto, houve aqui um aumento da violência sobre os idosos. Vocês trabalham a este nível também sentiram esta realidade, esta triste realidade? Claramente, houve aqui uma tendência bastante crescente naquilo que foi a denúncia sobre a violência contra pessoas idosas, aqui muitas situações que nos foram sinalizadas aqui também na articulação e no trabalho que desenvolvemos aqui com o município de Passos de Ferreira, aqui com a ação social e com as entidades que trabalham aqui no terreno estas questões, que foram identificando estas situações e que as foram sinalizando também aqui junto do serviço, sim. Neste concelho em particular e na região? Em termos, nós não temos aqui, em termos das nossas estatísticas, até lhe posso dar aqui uma nota em termos das idades, porque nós quando falamos, nós não nos podemos esquecer que a ABAV apoia todas as vítimas de crime e não só as vítimas de violência doméstica. Em termos estatísticos, em termos das faixas etárias, posso lhe dar aqui uma nota, claro que a prevalência ainda continua a ser nas faixas etárias ali entre os 35 e os 55 anos, com mais de 65 anos tivemos cerca de 15% das situações. Durante este ano de pandemia, o gabinete adotou algumas medidas excepcionais, trabalhou de forma diferente, houve uma necessidade de se reajustarem a esta realidade pandémica? É assim, o gabinete trabalhou da mesma forma. A única questão foi que em 2019, no primeiro confinamento, por razões e força das situações, o gabinete também esteve encerrado, mas sempre a trabalhar em resposta e sempre aqui com a equipa na retaguarda e a dar aqui resposta às necessidades das vítimas. No segundo confinamento, nem sequer o gabinete encerrou. Nós estivemos sempre aqui
no município, e aqui a articulação, estivemos sempre a funcionar como noutro contexto, noutra situação. Claro, com as devidas proteções, não é? Obviamente com o uso de máscara, distanciamento, com aqui uma divisão por equipa em termos de funcionamento em espelho, para garantir que a segurança se prevalecia, mas estivemos sempre a funcionar aqui no atendimento às vítimas de crime. Como é que as pessoas chegam até vós? Existem diferentes meios, diferentes formas de chegarem até ao gabinete? Quais são e qual que é mais utilizado normalmente? Através de quê? Assim, em termos percentuais, e analisando, e de facto é isso que nós sentimos no terreno, é que a maior parte das situações são-nos sinalizadas, neste caso pelas autarquias, neste caso o município e as juntas de freguesia, ou a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, e também a CPCJ, a Comissão para a Proteção de Crianças e Jovens, e por familiares. São estes os três meios que efetivamente têm aqui uma prevalência maior naquilo que é a indicação e a articulação, identificação, quando encaminhados para o nosso gabinete. Dizia-me há pouco que acompanham todo tipo de vítimas de crime, mas a violência doméstica é o mais predominante. Qual é a realidade aqui na região, no que diz respeito à violência doméstica? Estamos numa região problemática a este nível? É assim, eu diria, e eu tenho que partilhar isto, obviamente, eu venho de um gabinete, o gabinete de Passos Ferreira existe desde 2017, portanto eu anteriormente já trabalhava desde 2004 num outro serviço, no Gabinete de Apoio à Vítima do Porto. Eu diria que não é a zona que é problemática, assim, claro que existe violência doméstica em todos os contextos. Eu diria que se calhar aqui, porque é um contexto mais pequeno aqui, como noutros municípios aqui à volta, não é? São contextos mais pequenos e se calhar há um maior conhecimento. O que eu sinto é que conseguimos mais facilmente chegar à identificação, não é? Porque eu acho que há uma vantagem, e eu tenho dito isto muitas vezes, a vantagem destes meios mais pequenos é a articulação que existe entre os serviços, nomeadamente esta articulação estreita com a Câmara Municipal, com as estruturas que estão no terreno, e como há uma articulação efetivamente muito funcional, este trabalho em rede e em parceria, há uma maior identificação das situações. O que se calhar pode não acontecer em meios maiores, neste caso em cidades maiores, não é? Em que não há uma tão grande proximidade entre os serviços e até entre as próprias pessoas. Nós temos muitas situações aqui que nos são identificadas também por familiares, amigos, vizinhos, pelos estabelecimentos de ensino, por outras estruturas, portanto há aqui esta dinâmica. Obviamente não diria que o contexto é que é problemático. Eu diria que se calhar temos um contexto privilegiado em termos daquilo que é a proximidade. E relativamente aos conselhos, existe algum conselho onde seja mais flagrante, ou sejam mais os números de casos, ou são mais ou menos equivalentes? Não podemos, é assim, nós também temos que ver uma coisa, isto é uma resposta que foi promovida e muito bem, e foi uma ousadia aqui da Câmara Municipal em 2017 em termos chamado para, em conjunto com eles, podermos aqui dar esta resposta às vítimas, que era uma resposta que não existia, e como disse muito bem, era a única que existia aqui nesta região, e é uma região bastante grande. E portanto, isto foi uma resposta que, obviamente, e como diz, é uma resposta que abrange todas as áreas aqui locais, mas efetivamente quem mais nos procura são as pessoas aqui de Passos de Ferreira. Temos aqui, obviamente, um número muito menor daquilo que é a procura dos outros municípios aqui à volta aqui do município de Passos de Ferreira. Mas eu diria que, daquilo que vai sendo a minha experiência, o contacto também com as outras entidades noutras regiões, que é muito semelhante. O que é que potencia a violência aqui na região? É o que potencia a violência a nível nacional, diria eu, que é ainda vivermos aqui numa sociedade patriarcal, numa sociedade cheia de crenças de estereótipos disfuncionais, em que temos uma prevalência clara daquilo que é a masculinidade e daquilo que é o sexo ou o género masculino sobre o feminino. Isto é claramente ainda muito prevalente. Depois temos outros fatores de risco também associados para a existência desta violência, não é? Nomeadamente o consumo de álcool, que não havendo aqui uma relação causa e efeito, é claramente um fator de risco. Mas eu diria que, acima de tudo, estas questões da dinâmica da violência doméstica vão muito na raiz daquilo que é a forma como nos relacionamos com o outro e a forma como nos relacionamos na intimidade. Isto vem muito de trás. Isto tem a ver, eu costumo dizer que nós, para conseguirmos eliminar, eu não sei se algum dia vamos eliminar, mas para conseguirmos melhorar e termos aqui um número mais reduzido de situações que acontecem, porque eu acredito que ainda seja uma ponta do iceberg aquelas que se conhecem, vamos ter que trabalhar a montante, que é isso que nós temos tentado aqui fazer também, lá está, sempre em articulação, em parceria com as estruturas, que é
prevenir, que é trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens que são futuros adultos, no sentido de os educar e sensibilizar para relacionamentos saudáveis. E acho que é aí que reside, efetivamente, se calhar, aquilo, no menos conseguirmos diminuir os números da violência doméstica. E relativamente às pessoas de mais idade, qual é o caminho, o que é que falta ser feito para que... Fala muito no homem, na mulher, sendo a mulher a vítima, muitas vezes, mas quando falamos de pessoas de idade, os agressores muitas vezes são os filhos, não tanto o marido. Claro. O que é que falta fazer a este nível? Falta fazer, obviamente que falta trabalhar muito na prevenção, não é? Falta trabalhar muito e, acima de tudo, dotar estes idosos de informação e conhecimento acerca de situações que possam estar a viver, nomeadamente da identificação, e nós também já fizemos isso e temos vindo a fazer, agora com a pandemia menos, porque os idosos são, obviamente, aqui a franja mais vulnerável e, portanto, acabamos por estar aqui um bocadinho mais distanciados nesta fase, mas muito o deslocarmos àquilo que são estruturas que eles frequentam, centros de dia, lares de idosos, no sentido de prevenir e de lhes ensinar a identificar estas situações, porque também, como sabe, estas situações muitas vezes não são identificadas pelas pessoas idosas, e quando são identificadas, muitas vezes são camufladas, porque é muito difícil assumir que somos vítimas por parte de um filho ou de uma filha, não é? Eu digo que é difícil assumir que somos vítimas por parte de um marido ou de uma companheira, ou seja, o que for numa relação de intimidade, mas é muito mais difícil assumir que somos vítimas por parte de um filho ou de uma filha, e que muitas vezes os idosos, eu diria que é a franja da violência doméstica mais difícil de trabalhar, porque é difícil assumir isto. Agora, temos é que cada vez mais informá-los das respostas que podem existir, informá-los acerca daquilo que pode ser feito, para que eles compreendam que o facto de denunciarem estas situações não implica necessariamente aquilo que eles muitas vezes temem, que os filhos sejam presos, etc. Tem aqui um quadro às vezes muito negro, não é? Explicar-lhes um bocadinho que é preciso trabalhar também com estes alegados agressores, no sentido também de tentar trabalhar aqui para que eles percebam, obviamente, aquilo que está a acontecer, e eu acho que o trabalho com os agressores também é muito importante, não é? Conseguem fazê-lo, têm sido bem sucedidos nessa parte de trabalho. Acaba por ser o mais sensível, se calhar, no meio de todo o processo que vocês conduzem. Quando me diz que quando é possível com as pessoas idosas... Sim, e os agressores no geral, É assim, os agressores, obviamente nós somos uma instituição que apoia vítimas, portanto nós não atendemos agressores, mas contudo articulamos sempre com o município, que vai dando aqui às vezes uma resposta e que vai tentando trabalhar individualmente com estas pessoas, quando elas assim também estão disponíveis para isso, não é? Porque também sabemos que a maior parte dos agressores domésticos não se identificam como agressores domésticos, não é? Têm dificuldade em assumir que têm este padrão de comportamento. Ou então quando há alguma decisão judicial, neste caso, não é? E obviamente uma decisão aqui do tribunal que possa obrigá-los a algum tipo de intervenção ou tratamento, e aí também uma articulação muito estreita com a Direção-Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, também nesta lógica da monitorização e do trabalho em conjunto e em parceria. Agora um bocadinho mais, se calhar, em termos de números, as vítimas que o Gabinete atendeu no último ano, estamos a falar ainda de 2020, porque 2021 vocês ainda não têm os dados. Não. Quantas foram, como é que as caracteriza, queixas registadas, qual foi a nossa realidade no último ano? É assim, nós atendemos 217 utentes, claramente, maioritariamente mulheres, não é? Obviamente temos aqui uma prevalência muito grande do sexo feminino, porque também estamos a falar, apesar de nós, como eu disse no início, apesar do gabinete ter uma resposta para todas as vítimas de crime, a nossa maior fatia são claramente as vítimas de violência doméstica, cerca de 92%, e portanto, maioritariamente sexo feminino, não é? Lá está a faixa etária mais prevalente ali entre os 45 e 55, diria que é a faixa etária mais prevalente, mas temos depois outros pedidos. Assim, como é que eu poderei que informação poderei acrescentar aqui em termos da caracterização? Normalmente numa relação de intimidade, a prevalência maior ainda está naquilo que é a relação, ou seja, a violência perpetrada pelo marido, ex-marido, cônjuge, ex-cônjuge, namorado ou ex-namorado. Continuamos a querer ter, dentro da violência doméstica, a dinâmica da violência nas relações de intimidade ainda aparece com maior frequência, e aqui também Passos não é exceção, e aqui o gabinete neste sentido. Maioritariamente, quase 100% das vítimas de nacionalidade portuguesa.
tivemos obviamente uma prevalência, temos às vezes situações de vítimas também de outras nacionalidades, mas com maior prevalência as vítimas de nacionalidade portuguesa, diria eu. A questão que se verificou aqui, se calhar que pode ser importante também, tem a ver com uma diferença que entre o ano 2019 e 2020 tem a ver com aquilo que foram os nossos atendimentos. Nós normalmente, em termos daquilo que é o nosso atendimento, nós privilegiamos o contacto presencial, porque achamos que obviamente consegue dar aqui uma resposta mais eficaz e é este o nosso motor, e nós normalmente tínhamos cerca de 60 a 70% de contactos e de atendimentos presenciais, o que não se verificou no ano anterior, não é? Obviamente tivemos aqui uma prevalência maior do atendimento telefónico, porque por inerência das situações que vivemos. A sociedade está do vosso lado? Existe um velho ditado que diz que entre marido e mulher não se mete a colher e muitas vezes as pessoas temem e receiam denunciar, mas estamos a falar de um crime público neste momento. Sentem que a sociedade acompanha o vosso trabalho e procura também ela dar uma resposta diferente, mas denunciar pelo menos estas situações? Eu diria, e tendo em conta que também a minha experiência já é longa, que há 17 anos atrás se calhar não acompanharia de todo. Agora já se sente que vai havendo alguma sensibilidade e nós vamos tendo algumas denúncias de forma anónima, porque as pessoas também temem aqui algumas questões, e vamos tendo aqui algumas denúncias, mas eu diria que ainda é preciso fazermos muito neste sentido. Ainda é preciso sensibilizarmos a população e a comunidade para a importância de sinalizarem este tipo de situações, para a importância de as denunciarem, para a importância, se nós quiserem denunciar, de articularem com um serviço para que nós consigamos sempre chegar à vítima, para que a vítima entre no sistema. Este é o objetivo, é que a vítima não fique perdida só, sem informação, sem recurso e sem intervenção. Portanto, nós queremos efetivamente chegar à vítima e, portanto, só conseguimos chegar se alguém nos trouxer essa informação, porque nós não estamos na casa das pessoas, não é? Portanto, isto é um crime que acontece dentro de 4 paredes e, portanto, precisamos, de facto, de todas as estruturas, de toda a comunidade para o identificarmos. Portanto, cada vez mais, e continuará a ser uma nossa batalha, e esperemos que o Covid também nos deixe continuar essa batalha, que é sensibilizar a população para identificar e denunciar estas situações. Não sei se tem isto presente ou se é possível de falarmos desta forma, mas taxa de sucesso do trabalho que fazem, dos atendimentos que fazem, conseguem... Obviamente não temos isto medido, não é, em termos daquilo que é uma percentagem. O que eu lhe posso dizer é que tentamos sempre e trabalhamos diariamente para que estas vítimas deixem de viver estas situações e de viverem em situações de violência. Claro que, como também conhecem, não é, e sabem, isto é um crime que envolve aqui muitas ambivalências, muitos avanços e recuos. E, portanto, aquilo que eu digo sempre, que nós dizemos sempre à vítima, eu e a equipa, é que estamos cá sempre. Se agora não for o momento de avançar, estaremos na mesma cá para poder apoiar, para ajudar a minimizar a situação, para ajudar a lidar melhor com ela. E se daqui a um mês for o momento de avançar, também estaremos cá para apoiar nesse sentido. Acima de tudo, a vítima julgo que sentirá quando vem ao serviço e quando é acompanhada, que sente que nós estaremos lá sempre. Eu costumo dizer muitas vezes, não sou eu que vou decidir, nem somos nós que vamos decidir, porque a vida não é nossa, mas estamos no mesmo barco e vamos remar sempre na mesma maré e naquilo que é o sentido que a vítima entender dar à situação que está a viver e aquilo que é a vivência que está naquele momento a passar. Muito bem, agora para finalizar, vocês são uma equipa composta por quantas pessoas, de que áreas? É assim, em termos dos recursos humanos, eu sou a pessoa que está afeita à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, aqui com o protocolo com a Câmara Municipal, mas felizmente conseguimos, e depois tenho aqui também uma equipa de voluntários e estagiários que dá também resposta e são força motriz na resposta às vítimas, e felizmente conseguimos aqui também com a Câmara Municipal ter aqui mais 2 recursos técnicos, 2 recursos humanos que me estão aqui a ajudar, que são, eu costumo brincar e dizer que é um braço direito e esquerdo, e que nos conseguem dar aqui uma resposta mais eficaz. Somos as 3 da área da psicologia, mas depois temos aqui um conjunto de profissionais voluntários e estagiários, temos da área da criminologia, da área do direito e do serviço social. E tivemos connosco Marlene Fonseca, gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Passos de Ferreira, uma entidade que dá resposta a todos os casos, a todos os crimes de violência na região de Val de Sousa.